porque o povo está se informando com o povo. Então, não assistem mais só o que diz o jornal, o que diz a propaganda eleitoral, mas o que as pessoas, inclusive do meu grupo social, dos meus grupos de WhatsApp, estão dizendo. Isso é um problema. Por quê? Porque quem hoje está na internet e quem busca a internet vai ser muito mais impactada com quem sabe lidar com a internet. Tanto é que a Tabata entra com um processo para tirar todas as redes do Pablo Marçal. E não funcionou. Por quê? Porque, de novo, as pessoas, e ela diz que não, que foi um financiamento, que existe uma mente mestra. Não, as próprias pessoas começaram a compartilhar, começaram a se ficar indignadas, falando, porra, peraí, isso aqui é censura, isso é manipulação eleitoral de um candidato, e de um único candidato. Então as pessoas começaram a ficar tão indignadas que o crescimento do Marçal foi mais exponencial ainda. Olha que doideira isso, as pessoas acreditando ainda que as obras de agência de marketing, as produções artísticas, ainda vão ter resultado. Tanto é que eu vi um comentarista dizendo assim, então é melhor acabar os debates. Olha a que ponto tá chegando. É melhor acabar, vamos acabar. Por quê? Porque quando você falsamente quer colocar, vamos somente discutir propostas e que todo mundo seja educado um com o outro, você está colocando no mesmo nível pessoas que não têm a mesma capacidade e pessoas que não têm um passado que lhes seja honroso. Porque dali para frente eu não posso falar do passado, eu não posso trazer à tona perguntas contundentes, eu só posso falar de propostas. Então toma cuidado com isso. Porque quando esse negócio, não, tem que ser propositivo, tal, não sei o quê. Se todos os candidatos tiverem realmente a mesma capacidade técnica, emocional, para você tocar uma empresa chamada prefeitura, que tem milhares de funcionários, tem uma receita anual de 120 bilhões, aos quais nós somos usuários, ou seja, nós somos os clientes dessa empresa chamada prefeitura, que nós somos 12 milhões, e além de nós sermos esses clientes, nós somos sócios também, porque a gente compra essas ações, ou seja, esses 120 bilhões é a gente que colocou lá, é como se fosse uma ação, de forma impositiva, ou seja, pega o nosso dinheiro através dos impostos, esse dinheiro vai para essa empresa chamada prefeitura, e essa empresa deveria dar lucro e seria extremamente robusta, sem corrupção e com pessoas que soubessem gastar 120 bilhões a nosso favor. Você entendeu? Então, será que todos os candidatos têm essa capacidade técnica, emocional e de gestão de gerir a maior empresa do mundo, uma das maiores empresas do mundo? Tem país que não tem essa receita. Então, quais são as pessoas que têm capacidade técnica, emocional para gerir 120 bilhões de reais todos os anos? Dinheiro que a gente põe lá e quer ir de volta. E o marketing, ele não quer mostrar isso. Ele quer mostrar que, não, é só eu vender essa pessoa, criar um slogan, macetar isso daí e tá tudo bem. Você entendeu? E aí apareceu o Marçal para quê? Para quebrar essa hegemonia, essa estrutura de comunicação que era dos debates. Tanto é que você vê que ele não tem tempo de televisão, ele não tem tempo de rádio, não tem tempo de nada e está liderando as pesquisas. Por quê? Porque ele é o mais preparado na comunicação atual. Na comunicação atual. Eu não estou dizendo se ele vai ser ou não um bom gestor, se ele está preparado ou não para gerir uma empresa desse tamanho, mas ele é o melhor preparado na comunicação atual. Isso não tem como negar. Ele no Roda Viva. Vou fazer agora esse parâmetro aí também. Eu acredito que ele está cada vez mais sabendo lidar com as perguntas contundentes. Algumas perguntas tiram ele sim do prumo, algumas perguntas deixam ele, às vezes, ali com o reguinho de fora, e ele vai ter que saber lidar com isso daí, responder isso aí de forma precisa e direta para os eleitores. Ele está conseguindo fazer uma coisa que eu acho que a Ellen poderia colocar esse trecho quando eu estava lá no Pânico. Primeira vez que eu fui no Pânico, o Marinho fez uma pergunta para mim que eu falei, ó, isso que ele está fazendo é uma técnica sofista. Ou seja, eu crio uma verdade absoluta, né, uma proposição, para depois vir com a antitese, e aí, no meio disso, eu crio uma pergunta. Se eu começo a responder essa pergunta, eu estou validando toda a proposição dele. O que vale? É o mérito da fala ou é a apresentação visual da pessoa? Olha que legal. Se eu fizesse uma análise sua agora, a primeira coisa que eu ia pegar é a narrativa. Ou seja, o que você faz? Você pega uma verdade sua e junta numa pergunta. Se eu começar a responder, eu valido o que você está dizendo que é verdade. E muitos dos jornalistas tentaram fazer isso com o Marçal. Aí o Marçal faz o quê? Ele quebra. Fala, não, peraí, da onde você tirou isso? Essa informação, onde está? Primeiro prova essa proposição para depois vir a pergunta. E ele fez isso várias vezes. Então, quando esses jornalistas pegam toda uma opinião, toda uma questão ideológica deles, e cada um tem todo o direito de ter as suas posições ideológicas, mas não colocá-las dentro de uma pergunta. Porque se eu faço esse prólogo e depois eu vou para a pergunta, eu estou validando tudo. Então, por exemplo, imagina isso. Eu vou chegar e perguntar assim. Eu vou fazer uma pergunta para o Nunes. Sabemos que São Paulo está jogado ao léu. As pessoas estão insatisfeitas, está um caos, São Paulo está largado, o crime tomou conta, ineficiência da polícia, da gestão. O
o que o senhor vai fazer em relação aos atendimentos médicos? Se ele começa a responder sobre os atendimentos médicos, ele está validando toda aquela proposição que eu falei antes, sacou? Então o Marçal não está aceitando isso daí. Ele está sendo extremamente cirúrgico em o que é sua opinião e o que é pergunta. Ele foi crescendo durante o debate ali, e aí acho que a grande besteira, eu não sei se eles acharam que isso ia ser a cereja do bolo, né, das perguntas, foram falar da fé do Marçal. Então, Ellen, depois você põe aqui essa parte onde a Vera Magalhães vai falar, porque você orou para cadeirante, falou que poderia ressuscitar mortos, que poderia mudar a vida das pessoas através da oração, achando que aquilo ia ser assim o suprassumo, sei lá, de desequilibrar o Marçal. E aí ele justamente é onde ele fecha com a emoção lá em cima, por quê? Porque ele diz assim, por que as pessoas não tiram barato das outras religiões e tiram do crentinho? Porque eu sempre tive que ouvir que o crentezinho, aquele que orava, que dobrava o joelho, que jejuava, que orava pelos outros, que acredita no milagre e na fé, tem que ser ridicularizado. E aí a coisa ficou esquisita. Então fechou ainda lá em cima aquilo que eles acreditavam que ia ser talvez a parte pior da personalidade do Marçal, em ter fé. Olha isso, cara. O senhor tenta fazer cadeirantes se levantarem, depois você culpa a pessoa por não ter conseguido. Em recente entrevista falou, o senhor disse que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus, o senhor disse dias temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. E tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos. O batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles acham que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi nem no púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Eu vivo isso. Eu sou cristão, nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte, vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando, eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo ele dividia aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga do comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver sim, quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito só para ajudar as pessoas e eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai no terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é crente. Eu nunca concordei que a gente não pensar que você é um crentinho. Eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão sim e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. Viva a liberdade nesse país. Ou seja, não tem como negar, Marçal está nadando de braçadas nos debates e nas sabatinas. Nadando de braçada. E em termos de comunicação atual, ele é o melhor.